Bora para o momento mais esperado do mês, fechamento mensal da carteira do ponto de investimento. Vamos falar um pouco do fim da alocação de fundos imobiliários que eu tinha na minha carteira. Também fiz um giro na minha carteira, fiz novos aportes e no final quero mostrar 3 ações que encontram-se no meu radar hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Começando pela minha rentabilidade, fazendo um comparativo apenas do setor de ações versus o Ibov, a minha rentabilidade é de 7,81 e o Ibov de 15,5. E algumas pessoas podem se perguntar se isso é um problema para mim, e hoje eu não vejo como um problema, visto que a carteira do canal começou em meados de fevereiro, então é um espaço muito curto para a gente poder ter uma análise. E perceba que em meados de fevereiro, março e abril, a carteira ganhou do Ibovespa e isso também não significava nada. O mais importante é o foco na quantidade de ações que você detém na sua carteira para você poder aumentar a sua renda passiva. Então, menos foco na rentabilidade e mais foco nos dividendos, que é isso que realmente vai trazer dinheiro para o seu bolso. E fazendo um rápido comparativo na distribuição de ativos, em maio eu detinha 56% da minha carteira em ações e houve um salto para 58,97%. E quem já conhece o canal sabe que eu estava fazendo uma migração dos meus fundos imobiliários para minha carteira de ações. E no mês de junho eu finalizei todos os meus fundos imobiliários e hoje a minha alocação encontra-se 100% descrita no gráfico abaixo. Já passando para o setor de evolução patrimonial, meu patrimônio total hoje gira em torno de 470 mil, o meu valor aplicado é de 435 e o ganho de capital em torno de 35 mil. E atualmente, dentro do meu patrimônio total, 92% veio de patrimônio ativo, ou seja, de patrimônio aplicado, e 8% de passivo, seja de ganho de capital ou de proventos. E eu já fiz diversos vídeos aqui no canal que, com o passar dos anos, à medida que sua carteira vai ficando cada vez maior, o percentual de ativo, ou seja, que você mesmo aplicou do seu bolso, vai ficando menor e o passivo tende a ficar cada vez maior. Isso é um ponto positivo, visto que as ações da sua carteira tendem a se valorizar com o tempo e os proventos aumentarem. Já passando para o foco aqui do canal, que seria o setor de ações, dentro da minha carteira hoje detém BB Seguridade, Banco do Brasil, Banco ABC, Marco Polo, Banco Bradesco, Petrobras, Ferbasa e Irani. E uma curiosidade, hoje a BB Seguridade representa um percentual maior dentro da minha carteira do que o Banco do Brasil. E isso era o oposto no mês passado, então hoje a BB Seguridade encontra-se em primeiro lugar. E já falando das minhas aquisições, no mês de junho adquiri 500 ações do Banco do Brasil a um preço médio em torno de R$ 22,00 e 700 ações da BB Seguridade com um preço médio em torno de R$ 35,50. E fiz uma venda de 200 ações da Porto Seguro com um preço médio de 53,96 e uma rentabilidade de 82%. E para explicar um pouco do racional desse giro de ações da minha carteira, havia uma expectativa de proventos na Porto Seguro em torno de 4%. Então, dentro das ações que eu detinha, isso daria em torno de R$ 431,00. Porém, a BB Seguridade há uma expectativa de 10,25%. Então, dentro dessas vendas, isso daria em torno de R$ 1.087. E hoje eu acredito que a BB Seguridade esteja com melhores números, mais atrativos, visto que houve uma valorização intensa nas ações da Porto Seguro, totalmente justificável porque é uma ótima empresa. Porém, hoje eu acredito mais na BB Seguridade e se encaixa melhor dentro das minhas ações e dentro da minha carteira previdenciária. Porém, se é renda variável, posso estar completamente errado, só o tempo vai poder dizer. Porém, quando você tem uma fundamentação para fazer um determinado giro na sua carteira, isso te dá maior tranquilidade para fazer o movimento. E por falar nisso, na data que eu estou gravando o vídeo, a BB Seguridade anunciou proventos do tipo dividendos, ou seja, isentos de imposto de renda, no montante de 3,7 bilhões, o que na cotação atual daria 1,88 por ação, ou seja, 5,2%. Hoje eu detenho cerca de 2.200 ações da BB Seguridade, que vai me gerar em torno de R$ 4.147,
para poder reinvestir e girar ainda mais a bola de neve. E a BB Seguridade paga dividendos 2 vezes ao ano, em fevereiro e em agosto. Já pagou proventos no começo desse ano, em fevereiro, e agora será provavelmente o último provento do ano de 2025. E só para efeitos comparativos, em 2024 a BB Seguridade pagou em torno de 2,64 por ação durante todo o ano, e em 2025 a BB Seguridade deverá pagar em torno de 5,15 de proventos por ano, que foi realmente um aumento olhando ano contra ano. E agora mostrando um pouco do racional porque que eu também ando aportando no Banco do Brasil. Dentro da minha planilha pessoal, hoje o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil encontra-se em 0,7, com um PL projetado de 4,52, o que ainda seria em torno de 30% abaixo das suas médias dos últimos 10 anos, e com um payout projetado de 40%, o dividend yield bruto projetado seria em torno de 8,85. E normalmente quem comprou o Banco do Brasil por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,6 a 0,7 conseguiu fazer bons negócios. Perceba que na pandemia chegou nesse valor e depois a cotação do banco disparou. Na crise política também chegou a menos que isso, em torno de 0,5, e depois a cotação do BB disparou. Em meados do meio de 2018 também houve um bom ponto de compra e depois disparou, e a média do preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil dos últimos 10 anos foi de 0,94, então ainda haveria um espaço de 25% de alta olhando por essa métrica. Falando rapidamente sobre os outros ativos da minha carteira, hoje em criptomoedas eu detenho um valor em torno de R$ 27,00, sem muita variação olhando de um mês para o outro. Essa é apenas uma certa pimenta que eu coloco na minha carteira. Quem sabe um dia pode explodir e em algum momento me gerar bons proventos, e é um percentual muito baixo da minha carteira, em torno de 6% do valor total. Ou seja, se esse investimento chegar a valer zero, não teria tanto impacto assim dentro da minha carteira. Então não há o risco de ruína dentro desse ativo. E hoje eu invisto apenas em Bitcoin, olhando no último mês, uma alta em torno de 2,76%, melhorando um pouco mais a rentabilidade da carteira. E falando de investimentos internacionais, hoje eu detenho cerca de 12% de investimentos internacionais na minha carteira. Hoje eu invisto apenas em um ativo, que é um ETF que replica o S&P 500. Eu não acho que eu consigo bater o mercado americano, visto que nos últimos 10 anos nem mesmo o Warren Buffett conseguiu bater o S&P 500. Então hoje eu prefiro investir apenas num ETF que replica o S&P 500, para poder ganhar na valorização internacional e para poder sair um pouco do risco Brasil e poder me expor um pouco mais aos mercados internacionais. E atualmente não tenho comprado desse ETF. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu tenho focado nas ações Brasil, que eu acredito que hoje estão em bons preços. Perceba que o indicador de preço sobre lucro do S&P 500, olhando no dia 30 de junho, encontra-se em 25,31, e a média dos últimos 5 anos foi de 21,9. Então eu acredito que hoje a bolsa americana esteja um pouco esticada e por isso não tenho aportado nela. Já passando para a parte de proventos, em junho recebi cerca de R$ 1.147 de proventos. Olhando pelo meu histórico de 2025, esqueça janeiro porque eu montei tanto o canal quanto a carteira em fevereiro. Então, atualmente tem uma média de dividendos mensais em torno de R$ 1.200 e o total foi de R$ 7.182. E dentro desses proventos recebi da Petrobras, da Ferbasa, Banco do Brasil e Bradesco. E dentro da minha expectativa de junho, olhando para minha carteira de dividendo inteligente, devo receber proventos do Banco ABC e o Pinga-Pinga do Bradesco do início do mês, que é bem pouco, cerca de R$ 13. Porém, o Banco ABC deve dar uma tacada, cerca de R$ 2.136, para a gente poder girar ainda mais a nossa bola de neve. E para finalizar, falando do meu radar de ações, hoje ainda acredito na BB Seguridade, já expliquei o racional por trás nos slides atrás, e dentro dessa cotação e desse PL, eu imagino um dividend yield na casa de 10%, e desde as máximas no valor em torno de R$ 42, a BB Seguridade já caiu cerca de 16%, o que pode estar abrindo uma boa oportunidade de aporte.
Outra empresa que eu tenho aportado e que encontra-se no meu radar seria Banco do Brasil, outra grande queda, cerca de 26% desde as máximas, e dentro da minha margem de segurança, fico confortável para aportar no Banco do Brasil na faixa entre 20 e 22,50 para poder pegar dividendos na faixa entre 9 e 10%. E a última empresa que encontra-se no meu radar é a Caixa Seguridade. Tem vídeo aqui no canal falando. Hoje encontra-se na cotação de 14,68, porém houve uma queda de 16% desde as máximas e o meu preço para poder ter uma boa margem de segurança fica em torno de R$ 12,50 a R$ 14 para poder gerar um dividendo na casa entre 9% e 10%. E ainda falta um pouco de caminho para a Caixa Seguridade poder descer para ter um certo conforto no aporte. Mas me conta aqui, pessoal, quais outros setores ou empresa encontram-se no seu radar? Me fala um pouco como que ficou a sua carteira em junho de 2025. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.